Olá, mais uma vítima da pandemia do coronavírus, a educação. Estudos divulgados pela ONG Rede Conhecimento Social alertam para o crescimento da desigualdade nas condições de oferta e acesso educacionais. Sobre o assunto, vamos conversar com André Lázaro, diretor de Políticas Públicas da Fundação Santillana, no Brasil, e com Marisa Ville, cofundadora e diretora executiva da ONG Rede Conhecimento Social. Marisa, vamos começar essa conversa exatamente por aí. Foi feita uma pesquisa entre alunos, professores, familiares, para se tentar mensurar a dimensão desse prejuízo que a educação vem sofrendo com esses adventos da pandemia. Como é que foi feita essa pesquisa? Fala um pouco para a gente sobre essa pesquisa. Oi, Maurício, tudo bem? Bom, a pesquisa, na verdade, Retratos da Educação, ela é um compilado de um conjunto de pesquisas feitas por um grupo grande, de organizações e instituições do terceiro setor, dentre elas Fundação Carlos Chagas, Fundação Roberto Marinho, Fundação Lehman, IED, Instituto Península, Instituto Itaú Social e um conjunto de outras organizações que produziram, cada uma, um conjunto de diagnósticos, falando com diferentes públicos, e esses públicos falando sobre diferentes perspectivas relacionadas à educação, Então, algumas pesquisas escutando os professores, outras escutando os pais, os responsáveis, outras falando com as redes de ensino, e no caso da pesquisa da Rede de Conhecimento Social, que aqui eu represento, foi uma parceria com o Conjuve e outras instituições para falar especificamente com os jovens, com não só estudantes, mas jovens de todo o Brasil, na faixa de 15 a 29 anos, para entender sobre como que esse contexto da pandemia estava afetando a vida deles, não só do ponto de vista da educação escolar, mas também outros tipos de impactos na vida dessas juventudes, para pensar como que isso poderia ser trabalhado em diferentes dimensões das políticas sociais, inclusive das políticas educacionais. André, a Santillana tem toda uma preocupação voltada a essa questão da educação, analisa esses fatores todos modernos, todas essas influências que a educação termina sofrendo, e sobretudo agora com esse processo da pandemia. Quais são as perspectivas da Fundação diante desse panorama que foi apresentado pela pesquisa? Olha, Maurício, primeiro agradecer muito o convite de estar com vocês no programa Cidadania. É muito relevante para nós educadores que o programa dê atenção ao que você chamou do impacto, outra vítima do Covid, que é a educação, e parabenizar também a pesquisa Retratos da Educação na Pandemia, um trabalho extraordinário que reuniu diferentes organizações e mostrou um retrato muito complexo, Maurício, é muito complexo porque, como a Marisa começou narrando, há problemas de oferta para que as crianças, jovens e adultos também da EJA alcancem a educação, há problemas de acesso, condições de acesso das juventudes, Vamos lembrar que 80% dos estudantes da escola pública brasileira são de famílias de renda, de até 2 salários mínimos per capita de renda, então são famílias que já viviam em condições difíceis antes da pandemia, e a pandemia aprofundou essas desigualdades, então é muito complexo porque está atingindo as famílias, não apenas pela renda, também pelo sofrimento, pela ansiedade, pela preocupação. Isso é forte. A pesquisa enfocou também a questão do desenvolvimento do aprendizado das crianças e jovens, portanto, quem está conseguindo aprender, o que está aprendendo, é muito relevante a gente acompanhar isso. E, por fim, qual é a trajetória escolar prevista pelas pessoas, pelas famílias, E há fortes indicadores de que aumentará a evasão e o abandono. Então, a Fundação Santillana, nesse contexto, ela procura dialogar com as outras organizações. A gente tem uma relação de apoio muito forte com o DIME, que é a União dos Dirigentes Municipais de Educação, com o Conselho dos Secretários Estaduais de Educação, porque nesse momento, Maurício, ou a União nos soma resultados, soma meios, ou não vamos sair dessa crise tão cedo. Então, a gente quer fazer parte desse esforço, que, aliás, o TV Senado faz também aqui agora,
ao alertar a população sobre esses desafios e a necessidade de enfrentá-los por meio de políticas públicas, como a Maria já levantou. Marisa, o André levantou uma questão aí bem interessante, né? A pesquisa ela revelou o que esse jovem está aprendendo e o que esses jovens estão deixando de aprender. Dá para explicitar melhor isso? Quais são os ganhos, quais são as perdas que está havendo na juventude brasileira hoje, a partir desse advento? Sim, a gente tenta, né, a partir da pesquisa, traçar um panorama. Então, a primeira edição da pesquisa, ela trouxe um panorama do início do processo da pandemia, né? Então, a gente está falando de uma época ali de maio do ano passado, né, de 2020, tentando entender um pouco quais são as oportunidades de aprendizado, né, que esses jovens estão ou não tendo, né? E muito se percebe a dificuldade de lidar com a educação remota. Então, os jovens falam muito sobre como a escola agora dentro de casa, né, a dificuldade de se organizar, de conseguir conciliar com outras atividades domésticas, né, que eles também passam a ter que dar conta em muitos contextos. E também de uma dificuldade de diálogo mesmo, né, das relações interpessoais, que isso acaba fazendo muita falta no processo de aprendizado, tanto do ponto de vista da relação com professores, né, reconhecendo os jovens sempre o quanto os professores estão se esforçando muito, né, para conseguir dar conta das necessidades desse momento. Mas também preocupados com os efeitos que isso tudo está gerando no aprendizado deles, né? Então, boa parte dos jovens nos dizem que os conteúdos prioritários para conseguirem aprender mais nesse momento da pandemia não são necessariamente os conteúdos curriculares, mas sim atividades de apoio para que eles aprendam a organizar melhor o seu tempo, né? Consigam lidar com essa vida, né, online, isso para aqueles que têm acesso à internet, que estão conseguindo estudar remotamente através da internet, e para aqueles que não estão conseguindo estudar remotamente via internet, a necessidade de pensar em outras atividades que possam trazer essa oportunidade de estudo à distância, né? Esse estudo remoto. Então, a gente percebe que tem aí uma desigualdade grande entre estudantes de escola pública e escola privada. Isso é um dos dados que essa pesquisa nos mostra, o quanto estudantes de escola privada acabam tendo, inclusive, outras oportunidades, mais oportunidades além do ensino a partir da internet. Então, a gente vê que tem mais entrega de materiais impressos, por exemplo, algo que as escolas públicas talvez devessem até mais que as escolas privadas priorizar, considerando que vai ter um número maior de estudantes de escola privada de escola pública, né, que não tem acesso à internet, né? Então, pensar essas alternativas é muito fundamental. Então, atividades que são síncronas e atividades que são assíncronas, né? Considerar o quanto é importante adaptar os conteúdos escolares para um contexto em que nem todos têm acesso à internet. E não só acesso à internet, mas também a qualidade dos equipamentos que estão disponíveis. Então, a pesquisa também mostra para a gente o quanto esses estudantes muitas vezes têm que dividir os equipamentos dentro de casa, né, com outras pessoas. Então, a família está trabalhando de dentro de casa, mas só tem um computador disponível para os pais trabalharem e para os filhos estudarem. Então, esses são, acho que, os principais desafios para conseguir um processo de aprendizado nesse momento remoto, né? André, a gente tem acompanhado de perto o esforço e a dedicação dos professores, eles são sempre heróicos nisso, alguns se reinventando até como atores para tentar criar um conteúdo mais atraente, mas existe essa falta de hábito também com o lidar tecnológico, mesmo nas escolas públicas, particulares, né? Nas escolas públicas, então, outro dia eu vi uma matéria de um estudante que subia numa árvore para poder ter acesso à internet no celular para poder estudar, estudante de escola pública numa zona rural. Já se fala hoje de uma década perdida, inclusive,
de tamanha dificuldade desses alunos em estudar. Como é que os educadores veem essa questão? Estamos mesmo caminhando para uma década perdida na educação? Essa pergunta é muito boa, Maurício, porque ela nos permite enxergar, primeiro, a enorme diversidade da educação brasileira, tanto a pública quanto a privada, né? Há escolas públicas de excelente qualidade, de excepcional qualidade, que estrutura, professores, há escolas públicas excelentes. Não são a maioria, infelizmente. Também há escolas privadas muito precarizadas, porque há todo um discurso contra a escola pública que parece que elas são todas iguais, e elas são muito diferentes. E isso acaba fazendo com que muitas famílias optem por escolas privadas, mesmo escolas de baixa qualidade. Então, a primeira coisa é importante lembrar que há uma diversidade. Então, há escolas públicas que estão conseguindo enfrentar essas dificuldades e há outras que não conseguem, né? E há escolas privadas que conseguem, outras que não conseguem. Então, não é tanto público-privado, e sim a grande desigualdade da sociedade brasileira que mais impacta. Né, desigualdade do acesso, como a pesquisa mostra muito bem, né? Por exemplo, os estudantes negros são os mais prejudicados, porque estão entre as camadas mais pobres da população. Os professores negros também são os mais prejudicados, porque vivem em situações de contratos precários. Então, essa desigualdade social, quando a educação passa por uma crise dessa, a desigualdade se manifesta fortemente, né? A ideia da década perdida, ela tem que ser discutida, porque todos nós sabemos, né? Nós aprendemos sempre, né, Maurício? Em qualquer circunstância nós aprendemos. Podemos aprender coisas boas e coisas ruins, mas aprendemos sempre. Então, os nossos jovens estão aprendendo muito, muito. As jovens de manifestações de solidariedade, companheirismo, dedicação, compromisso público, incríveis, né? Mais do que muitos governantes, inclusive, né? Mais ocupados com o bem comum e cuidar dos outros do que muitos governantes brasileiros. Então, ela é década perdida, pode ser, do ponto de vista de certos conhecimentos curriculares, mas ela não é década perdida sobre a cidadania, sobre os desafios da saúde e sobre a importância de estarmos juntos, de apoiarmos uns aos outros. Então, eu acho que a gente devia ter uma consideração com os nossos jovens e apostar neles, e não a priori supor que porque perderam certos conteúdos curriculares, eles perderão tudo, né? Aliás, a Base Nacional Curricular Comum, se ela for bem lida, ela diz isso, que o objetivo das competências que ela propõe é que os estudantes aprendam a lidar com as situações complexas da vida. A base curricular, nesse ponto, é muito paradoxal, sabe, Maurício? Porque ela tem 10 competências muito interessantes e 600 páginas de conteúdo para arrastar. Então, a gente tem que ficar duvidando. O que a gente está pedindo das pessoas? Que vejam as competências ou que arrastem 600 páginas de conteúdo? Então, do ponto de vista do conteúdo, vamos perder. Das competências, talvez não, se nós soubermos acolher nossos jovens, apoiar nossos jovens e apoiar os profissionais também. Então, é um bom debate, mas é um debate que devia partir de respeitar, assim, o sofrimento, o esforço que os jovens estão fazendo. Não é pouco. Quem convive com juventude sabe disso. Não é pouco, né? Eu tenho uma neta de 15 anos, né? Toda a turma dela fez 15 anos na pandemia. Avalie aí como é que é o negócio. O desafio que é você. Tem que enfrentar. E continue. Marisa, essa questão, o André troca numa questão fundamental, que é a capacidade de reinvenção dos alunos diante de uma crise, né? E vem com um componente fortíssimo, que é o componente da solidariedade, né? A gente está vendo a situação financeira mesmo das comunidades que estão passando e a juventude se mobilizando para conseguir doações e tal. Como é que a pesquisa retrata essas pesquisas, né? Na verdade, é um conjunto de pesquisas, consegue retratar este grau de solidariedade e de humanidade mesmo que está refletindo na juventude hoje? Bom, do ponto de vista dos jovens, né, a pesquisa tenta retratar um pouco isso ao perguntar os tipos de atividades que eles têm feito nesse sentido de apoio mútuo, né? Então, pensando na escola, a gente ouviu relatos dos jovens que foram coautores da pesquisa Juventudes e a Pandemia conosco, dizendo o quanto eles montando grupos de WhatsApp
eles que já tinham passado no Enem, montando grupos de WhatsApp para ajudar estudantes das suas escolas para fazerem esses estudos junto com eles, né? Então, tentando fazer processos de adaptação da educação meio que no paralelo da escola, né? Isso mostra um grau de preocupação com o outro, né, de um nível muito importante, né, para o conjunto da sociedade. A pesquisa também tem um conjunto de perguntas ali sobre quem teve o hábito, né, enfim, de entrar em contato com alguém para ver se precisava de ajuda, quem acabou fazendo doação de materiais, né, fosse de alimentos, fosse de dinheiro. E a gente percebe níveis altos, né, desse tipo de comportamento durante o início da pandemia. E hoje, enfim, a gente está rodando a segunda edição da pesquisa, né, num sentido de tentar entender como que isso continua acontecendo, né, ao longo da pandemia. Para entender esse comportamento de solidariedade, né, que os jovens dizem para a gente que enxergam um dos benefícios da pandemia para a sociedade é justamente abrir essa perspectiva de olhar para o próximo, né? Então, ter um olhar para voluntariado, ter um olhar maior de solidariedade, pensamento mais em comunidades. Isso os jovens dizem para a gente em vários momentos, né, nas escutas que a gente tem feito com eles. Isso mostra, acho que, um pouco do que o André estava dizendo, né? Como que esse momento é de um aprendizado contínuo, porque praticamente fomos obrigados a pensar, né, coletivamente, mas os jovens não estão fazendo isso só porque estão sendo obrigados, né? Eles estão se esforçando para construir isso, eles estão se esforçando para construir um país em que os seus colegas também possam ter as mesmas oportunidades de aprendizado que eles, né? E adaptando ferramentas e adaptando formas de fazer com que isso tudo aconteça. Essa capacidade, André, de se reinventar, né, que move muitos jovens. Outro dia eu vi alguma coisa de um jovem, creio que no interior do Ceará, ele conseguia captar pelo rádio da avó uma rádio americana. Estava aprendendo inglês dessa forma, estudando inglês, escutando locuções em inglês, né? Essa capacidade de se reinventar é uma esperança também para os educadores, ou não? Com certeza. E foi muito bom, Maurício, você trazer essa pergunta, porque nos leva a pensar melhor, né? Como é que nós mesmos estamos nos comportando com essa pandemia e também vendo esse exemplo dos jovens. E você colocou uma pergunta para nós, educadores, que é dificílimo de responder. Porque o que você está trazendo de muito relevante, que é essa capacidade de ação e mobilização, nós não conseguimos avaliar isso em educação. Isso não se traduz num reconhecimento. Então, eu acompanho muitas políticas afirmativas, políticas de cota nas universidades, né, que entram jovens pobres, jovens de escola pública, jovens negros, né? E as universidades, em geral, só olham o que faltam. O que falta nos jovens. Poucas vezes olham o que eles trazem. E eles trazem bagagens importantes, né? Há um trabalho muito interessante feito pelo Observatório de Favelas do Rio de Janeiro, coordenado pelo Jailson de Souza, chamada Caminhadas de Estudantes de Origem Popular para a Universidade Pública. São 30 volumes, cada volume com umas 20 histórias, que narram essas trajetórias dos estudantes de origem popular, ou seja, estudantes que nasceram em famílias pobres, com pais de baixa escolaridade, vivendo em favelas ou vilas, e como é que eles chegam na universidade? E você vê que eles têm características de personalidade, que são a capacidade de persistir num objetivo, a capacidade de se organizar para alcançar, solidariedade. Então, se você for olhar o perfil dos grandes cientistas, são essas as qualidades que eles têm. A capacidade de concentrar, de enfrentar dificuldades, de persistir, né? Tem aquela velha história que o Edison, até chegar ao filamento que acendeu a lâmpada, ele testou mais de 1000 vezes. Então, esses jovens são nossos Edison, né? Eles têm que ter chances, porque eles têm a capacidade de enfrentar dificuldades
admirável. Espero que não seja necessário sempre isso, né? Que eles tenham chance de ter trajetórias escolares mais tranquilas. Para nós, educadores, é também um desafio, sabia, Maurício? Porque a gente foi formado como professor que achava que sabia tudo. E quando você chega na escola hoje, é meio complicado, porque os alunos sabem muitas coisas, né? Tem até um episódio, se você me permite, eu vou te contar essa historinha rápida, né? Um professor, antes da pandemia, brigava muito com os alunos porque usavam o celular em sala de aula. Professor de Direito, de uma grande faculdade de Brasília. Então, ele estava dando aula e o aluno no celular. Aí ele deu uma bronca no aluno. O que está mexendo? O aluno respondeu: professor, eu estou conferindo aqui a lei que o senhor citou, o senhor está errado. Essa lei teve uma revisão, mudou tal não sei o quê, mudou não sei o quê, então está errado. Então, nós temos que aprender a conviver com essa situação nova, né? De compartilhar mais os saberes e os instrumentos de saber. Claro, claro, né? E esses mecanismos têm chegado muito frequentemente às escolas, Marisa, e a gente sabe que a capacidade dessas pessoas de lidar com isso é bem maior do que a nossa mesmo, né? A nossa que está do outro lado do balcão. Eu me formei nos anos 70, então eu tenho 70, 80, né? Dois claro. nos 70. Aí a gente, quer dizer, hoje mexer com esses mecanismos é mais complicado para a gente. E eles têm uma facilidade danada com isso. Quer dizer, isso, de certa forma, tem sido bom para a educação, tem dado um retorno muito bom. Como é que a pesquisa revela essa questão? Veja, tem sempre o lado bom e o lado ruim, né? Então, já era uma demanda dos estudantes, muito antes de pandemia, que a escola se atualizasse em relação ao uso das tecnologias, né? Tem diversas pesquisas feitas com jovens que já trazem esse desejo que as tecnologias digitais fazem parte da vida de todos nós, né? E ainda mais para as juventudes, né? Que já nasceram, boa parte delas, num mundo cada vez mais conectado. Embora ainda tenha muitos desafios de acesso, a gente não pode dizer que o acesso é universal, né? Infelizmente, mas ainda assim, muitos serviços hoje são baseados nas tecnologias, né? Então, já era uma demanda antiga, né, de a educação se aproximar cada vez mais desse mundo digital. Não ser exclusivo, né? Então, acho que uma das demandas antigas, né, dessas juventudes era justamente de olhar para as tecnologias digitais como aliada do processo educacional, né? E existe, enfim, várias leituras do quanto, na verdade, um dos pedidos de socorro, digamos assim, das juventudes era que professores e educadores, de modo geral, os ajudassem a lidar melhor com essas tecnologias digitais, que já fazem parte da vida deles, mas como que eu faço a curadoria do que tem, né, de informação nesses ambientes? Como que eu faço para escolher melhor as minhas fontes, né, onde eu vou me informar e onde que isso vai me ajudar a, de fato, me aprofundar nesses conhecimentos? Então, na pesquisa Juventudes e a Pandemia, jovens falam que estão usando diversos recursos, né, que encontram na internet hoje, então vídeos, livros digitais, enfim, diferentes ferramentas, podcasts, né, que estão à disposição, mas, ao mesmo tempo, continua essa aflição, né? Será que eu estou me informando por uma fonte confiável ou não? Como que eu faço essa seleção, né? E esse acho que é um dos grandes desafios para os educadores nesse momento, né? Que é saber como ajudar os estudantes a fazer essa curadoria e fazer, de fato, da internet uma aliada no aprendizado, né? Então, boa parte desse pedido dos jovens, né, nesse momento de pandemia, para aprender a se organizar melhor, tem a ver com o fato de que, a hora que eles entram na internet, são muitas coisas pulverizadas, muitas informações ao mesmo tempo, né? E aí, enfim, é muito fácil você se dispersar, é muito fácil você mudar de assunto. Então, está estudando matemática e aí, de repente, aparece um vídeo de outra coisa, né? Porque o YouTube vai te mostrando, né, pelo algoritmo, outra coisa para você assistir. Então, existem muitos distratores.
E isso é um dos pedidos, né, de ajuda deles, de dizer que é um conteúdo importante para esse momento, aprender a como organizar melhor, não só a minha rotina de horário, mas também a minha rotina do como que eu faço para estudar nesse momento, porque eles entendem que nesse momento eles precisam ser mais autônomos no seu estudo, né? E essa autonomia precisa de um tipo de suporte, né? De um tipo de orientação. E é isso que eles trazem muito na pesquisa Juventudes e a Pandemia. A gente vai ter que retomar as questões dos hábitos, né? dos métodos de ensino, renovar os métodos de ensino, né? Marisa, André, olha, a gente poderia ficar aqui horas conversando, é um assunto fascinante, mas a gente tem uma limitação de tempo. Muito obrigado pela participação de vocês, foi uma conversa verdadeiramente enriquecedora. Muito obrigado. Obrigado a você. Que agradeço. Muito obrigada, Maurício. Obrigada, André. Obrigado, Marisa. Parabéns, Marisa. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas de cidadania, é só acessar nossa página na internet, senado.leg.br/tv, ou nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo Cidadania.